Espírito Santo, visita esta casa, onde as respostas ainda não vieram. Esta mensagem não começa com promessas fáceis, começa com uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Se as respostas ainda não chegaram, não é porque Deus se afastou, é porque existe algo em você que está sendo sustentado enquanto o tempo trabalha. Olhe com honestidade para dentro de si agora. Quantas decisões estão suspensas? Quantas noites foram atravessadas tentando entender o motivo da demora? Quantas orações já foram feitas sem retorno visível? Esta casa não está vazia de fé, ela está carregada de expectativa. E é exatamente aqui, neste ponto de tensão, entre o que se pede e o que ainda não veio, que o Espírito Santo se manifesta com precisão. Este conteúdo não é para curiosos, é para quem sente que chegou ao limite da espera e precisa de direção, clareza e paz real. A Bíblia revela uma chave poderosa para este momento quando afirma: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Essa palavra não fala de abandono, fala de processo. Se você ainda está aqui, ouvindo agora, é porque existe algo sendo alinhado enquanto você aguarda. Permaneça até o final, porque esta introdução não é o destino, é a porta. Em poucos instantes, iniciaremos uma oração direcionada ao Espírito Santo para visitar esta casa onde as respostas ainda não vieram, trazendo ordem ao que está confuso, descanso ao que está sobrecarregado e firmeza para continuar sem se perder no caminho. Não saia agora. O que você mais precisa pode começar exatamente neste momento. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que esta casa chegou a um ponto onde as forças humanas já foram testadas até o limite. Não há mais estratégias, atalhos ou justificativas que sustentem a espera. Existe apenas um coração que continua firme, mesmo sem respostas visíveis. Este é o lugar onde a resistência silenciosa se transforma em clamor consciente. Aqui não há fingimento espiritual, há verdade exposta. Visita este lar agora, porque ele não pede explicações longas, pede sustentação interior, clareza espiritual e firmeza para continuar sem se quebrar por dentro. Espírito Santo, entra onde o cansaço se acumulou sem aviso. Há pessoas nesta casa que seguem cumprindo responsabilidades enquanto carregam um peso que ninguém vê. Sorrisos mantidos por obrigação, decisões adiadas por medo, pensamentos repetidos por insegurança. O tempo passou, as respostas não vieram, mas a fé não foi abandonada. Ela apenas está cansada. Age neste ambiente com autoridade serena, reorganizando o interior de cada pessoa para que a espera não se torne desgaste emocional irreversível. Espírito Santo, estabelece ordem onde a mente foi tomada por excesso de perguntas. Quando o silêncio se prolonga, ele começa a falar alto dentro da consciência, criando ruídos, comparações e inquietações. Remove agora toda a confusão que tenta dominar este lar. Que cada pensamento desalinhado seja substituído por lucidez, equilíbrio e segurança interior. Que esta casa volte a respirar com tranquilidade, mesmo antes de qualquer resposta externa se manifestar. Espírito Santo, fortalece quem está sendo pressionado pelo tempo. A demora ensina, mas também cansa. Sustenta esta família para que a espera não gere dureza no coração nem frieza nos relacionamentos. Que a paciência não seja forçada, mas construída com maturidade. Estabelece estabilidade emocional para que ninguém se perca tentando entender o que ainda não se explica. Espírito Santo, visita este lar onde decisões importantes foram congeladas pelo receio de errar. O medo de agir sem confirmação tem paralisado passos que precisam ser dados com responsabilidade.
Entra agora e conduz com discernimento firme. Que as escolhas não sejam guiadas pela ansiedade nem pelo desespero, mas por convicções amadurecidas na confiança em Ti. Retira o peso da culpa antecipada e substitui por segurança interior. Espírito Santo, toca profundamente onde a fé está sendo provada sem espetáculo. Não há sinais visíveis, não há respostas rápidas, mas existe perseverança silenciosa. Essa perseverança precisa ser cuidada. Sustenta este lar para que a esperança não se transforme em frustração. Que cada pessoa compreenda que permanecer firme também é um ato espiritual poderoso, mesmo quando nada muda por fora. Espírito Santo, protege esta casa contra o desgaste relacional causado pela espera. Palavras não ditas, emoções reprimidas e tensões acumuladas podem gerar distanciamento. Age agora, trazendo equilíbrio, escuta sincera e respeito mútuo. Que este lar não se fragmente por causa da demora, mas se fortaleça por aprender a atravessá-la junto com maturidade e unidade. Espírito Santo, estabelece neste momento um marco espiritual dentro desta casa. Que este clamor não seja apenas mais uma oração, mas um ponto de realinhamento interior. Mesmo que as respostas ainda não cheguem, que a paz se estabeleça, a fé se fortaleça e a esperança permaneça ativa. Visita este lar com presença constante, sustentando cada coração, enquanto o tempo trabalha de forma precisa e necessária. Espírito Santo, visita esta casa onde a espera deixou de ser apenas um período e passou a se tornar um estado emocional constante. Aqui existem pessoas que acordam todos os dias, tentando manter a normalidade, mas carregam por dentro uma sensação contínua de suspensão, como se a vida estivesse em pausa. Nada está completamente errado, mas nada está plenamente resolvido. Esse intervalo prolongado corrói a tranquilidade, enfraquece a motivação e cria um cansaço que não se explica com palavras simples. Age neste ambiente agora, trazendo consciência, equilíbrio e sustentação interior, para que a espera não se transforme em desânimo silencioso. Espírito Santo, alcança os pensamentos que se repetem sem oferecer solução. A mente retorna às mesmas perguntas, revisita cenários, refaz diálogos e tenta prever resultados que não estão sob controle humano. Esse ciclo constante desgasta, tira o foco do presente e rouba a paz. Entra com autoridade suave e interrompe esse fluxo mental excessivo. Estabelece clareza, concentração e descanso interior, para que cada pessoa desta casa volte a viver o agora, sem ser dominada pelo que ainda não aconteceu. Espírito Santo, fortalece quem está lutando para não perder a sensibilidade espiritual durante a espera. O tempo prolongado sem respostas pode endurecer o coração, criar distância emocional e gerar uma fé mecânica, mantida apenas por hábito. Não permitas que isso aconteça neste lar. Renova a disposição interior, preserva a sensibilidade e mantém viva a conexão profunda contigo, mesmo quando o cenário externo permanece inalterado. Espírito Santo, entra onde a comparação começou a ferir. Há momentos em que se olha para fora e se percebe outros avançando, decidindo, celebrando, enquanto aqui tudo parece estagnado. Essa comparação gera frustração, sentimento de atraso e questionamentos internos difíceis de lidar. Remove agora toda medida injusta que tenta desvalorizar o processo desta casa. Ensina que cada caminho possui um tempo próprio e que a espera não é sinal de fracasso, mas parte de uma construção sólida. Espírito Santo, cuida das emoções que estão sendo reprimidas para manter a aparência de controle. Há sentimentos guardados, angústias não verbalizadas e lágrimas contidas para não preocupar ninguém. Esse acúmulo interno pesa e, se não for tratado, se transforma em exaustão emocional. Visita este lar e permite que o alívio chegue primeiro por dentro. Que cada pessoa encontre segurança para respirar, sentir
e continuar sem se romper internamente. Espírito Santo, estabelece firmeza onde a instabilidade emocional começou a se manifestar. Oscilações de humor, irritação sem motivo aparente e perda de entusiasmo são sinais de uma espera mal suportada. Age agora trazendo constância interior, serenidade e equilíbrio. Que a estabilidade não dependa de circunstâncias favoráveis, mas de uma base interior fortalecida pela tua presença constante. Espírito Santo, protege este lar contra decisões precipitadas motivadas pelo cansaço. Quando a resposta demora, surge a tentação de agir por impulso apenas para encerrar a espera. Remove todo o desejo de resolver à força aquilo que exige maturação. Concede paciência estratégica, discernimento firme e coragem para aguardar sem se desorganizar emocionalmente. Espírito Santo, transforma este tempo de espera em um espaço de fortalecimento interior. Que esta casa não seja definida pela ausência de respostas, mas pela forma como permanece firme enquanto elas não chegam. Estabelece paz profunda, confiança consciente e esperança estável. Visita este lar diariamente, sustentando cada coração para que a espera não destrua, mas prepare, alinhe e fortaleça tudo o que ainda será revelado. Espírito Santo, visita esta casa onde o silêncio começou a pesar mais do que as próprias dificuldades. Aqui não faltam palavras humanas, mas falta direção clara. O tempo passa, os dias se repetem e a ausência de respostas cria uma sensação profunda de instabilidade interior. Não é revolta, é desgaste. Não é falta de fé, é cansaço acumulado. Age agora neste ambiente, porque tu conheces exatamente o ponto onde a resistência emocional começa a enfraquecer. Sustenta este lar para que o silêncio não seja interpretado como abandono, mas como um período de fortalecimento invisível. Espírito Santo, alcança aqueles que continuam funcionando por fora enquanto se reorganizam por dentro. Há pessoas nesta casa que mantêm compromissos, cumprem deveres e seguem em frente, mesmo com a mente sobrecarregada por incertezas. Esse esforço constante consome energia emocional e gera um esgotamento silencioso. Entra com cuidado e precisão, trazendo descanso interior, clareza mental e renovação da disposição. Que ninguém aqui precise se quebrar para continuar de pé. Espírito Santo, remove a pressão interna causada pela necessidade de entender tudo agora. A busca incessante por explicações imediatas tem gerado ansiedade, frustração e inquietação. Nem tudo precisa ser compreendido para ser sustentado. Estabelece paz no pensamento, equilíbrio na análise e maturidade emocional para lidar com o que ainda não se revela. Que este lar aprenda a caminhar com segurança, mesmo quando nem todas as respostas estão disponíveis. Espírito Santo, fortalece a fé que está sendo exercitada sem recompensa visível. Crer sem sinais exige maturidade, resistência emocional e confiança profunda. Essa fé precisa ser cuidada para não se transformar em obrigação vazia. Visita este lar e preserva a autenticidade espiritual de cada pessoa. Que a confiança não seja mecânica, mas consciente, firme e sustentada por uma relação verdadeira contigo. Espírito Santo, protege este ambiente contra o isolamento emocional que a espera prolongada pode gerar. Quando as respostas não vêm, muitos se fecham, evitam compartilhar e enfrentam tudo sozinhos. Age agora, criando abertura, sensibilidade e conexão entre os que habitam esta casa. Que o silêncio não produza distanciamento, mas união, empatia e apoio mútuo. Espírito Santo, reorganiza as emoções que se tornaram confusas ao longo do tempo. Frustração misturada com esperança, confiança acompanhada de receio, paciência alternando com inquietação. Essa instabilidade interna desgasta profundamente. Estabelece ordem emocional, firmeza interior e serenidade contínua. Que cada sentimento,
Encontre seu lugar correto sem dominar a consciência. Espírito Santo, conduz este lar para que o silêncio não seja um espaço de sofrimento, mas de preparação. Há estruturas internas sendo ajustadas, percepções sendo amadurecidas e forças sendo desenvolvidas. Mesmo sem respostas imediatas, que esta casa não perca a capacidade de avançar emocionalmente. Sustenta cada passo com equilíbrio e segurança. Espírito Santo, firma agora um fundamento sólido neste lar. Que o silêncio não roube a paz, não enfraqueça a fé e não desorganize o interior de ninguém. Estabelece tranquilidade estável, confiança madura e esperança firme. Visita esta casa constantemente, para que mesmo sem respostas aparentes, cada coração permaneça alinhado, fortalecido e preparado para o que ainda será revelado. Espírito Santo, visita esta casa onde a incerteza deixou marcas profundas. Aqui existem estruturas que antes pareciam firmes, mas que começaram a ceder sob o peso do tempo e da ausência de respostas. Não se trata de falta de compromisso espiritual, mas de um desgaste real, provocado por expectativas adiadas e cenários indefinidos. Age agora neste ambiente com precisão e cuidado, fortalecendo as bases emocionais deste lar para que ele não seja abalado internamente enquanto aguarda aquilo que ainda não se manifesta. Espírito Santo, alcança os pensamentos que se tornaram excessivamente vigilantes. A incerteza faz com que a mente esteja sempre em alerta, tentando prever, controlar e antecipar situações que fogem ao alcance humano. Esse estado contínuo de atenção consome energia, rouba o descanso e gera tensão interna. Entra agora trazendo serenidade mental, equilíbrio emocional e a capacidade de confiar sem a necessidade de controlar cada detalhe do futuro. Espírito Santo, sustenta aqueles que estão tentando manter o lar estável enquanto lidam com inseguranças internas. Há pessoas aqui que assumem responsabilidades além do que conseguem suportar, acreditando que precisam ser fortes o tempo todo. Essa postura, quando prolongada, gera sobrecarga emocional e solidão interior. Visita este lugar e redistribui o peso, trazendo apoio interior e alívio para que ninguém precise carregar tudo sozinho. Espírito Santo, reorganiza os sentimentos que se misturaram ao longo da espera. Esperança convivendo com receio, confiança alternando com dúvida, paciência sendo testada diariamente. Essa mistura constante provoca instabilidade emocional e cansaço profundo. Age agora trazendo clareza afetiva, firmeza interior e tranquilidade para que cada emoção seja vivida sem dominar ou desestabilizar a consciência. Espírito Santo, protege este lar contra decisões tomadas apenas para aliviar a tensão da incerteza. Quando o futuro parece indefinido, surge a tentação de agir por impulso para encerrar o desconforto. Remove agora toda a pressa desordenada e estabelece sabedoria prática, discernimento firme e capacidade de aguardar com maturidade. Que cada escolha seja fruto de equilíbrio, não de exaustão. Espírito Santo, fortalece a confiança interna quando as circunstâncias externas não colaboram. A falta de respostas visíveis pode gerar sensação de fragilidade e insegurança contínua. Entra agora e estabelece uma segurança que não dependa do cenário ao redor. Que este lar encontre estabilidade interior, mesmo em meio à incerteza, sustentado por uma confiança sólida e consciente. Espírito Santo, restaura a sensação de direção dentro desta casa. A incerteza prolongada cria a impressão de estar perdido, sem saber qual passo dar ou quando avançar. De agora trazendo orientação interna, lucidez nas decisões diárias e clareza para lidar com o presente. Que cada pessoa perceba que mesmo sem respostas completas, ainda é possível caminhar com equilíbrio. Espírito Santo, firma este lar para que a incerteza não destrua, mas fortaleça suas bases.
Que este período seja lembrado não como um tempo de instabilidade, mas como um processo de amadurecimento interior profundo. Visita esta casa continuamente, sustentando cada coração com paz, firmeza e confiança, até que as respostas se revelem no tempo certo. Espírito Santo, visita esta casa onde a demora começou a afetar a forma como as pessoas se relacionam. Quando as respostas não chegam, o ambiente muda, o tom das conversas se altera e o convívio passa a carregar tensões que antes não existiam. Pequenos conflitos ganham força, silêncios se tornam frequentes e a paciência se desgasta sem que ninguém perceba exatamente quando isso começou. Age agora neste lar, preservando os vínculos e impedindo que a espera prolongada gere distanciamento emocional entre aqueles que deveriam caminhar juntos. Espírito Santo, alcança as palavras que ficaram presas por medo de confronto ou por cansaço de explicar o que se sente. Há diálogos adiados, sentimentos não expressos e desconfortos acumulados que enfraquecem a convivência diária. Esse acúmulo silencioso cria barreiras invisíveis entre as pessoas. Entra agora trazendo clareza na comunicação, serenidade na escuta e equilíbrio para que cada conversa seja conduzida com respeito e maturidade. Espírito Santo, protege este lar contra interpretações distorcidas geradas pela tensão da espera. Quando o coração está sobrecarregado, atitudes simples passam a ser vistas como rejeição, indiferença ou desinteresse. Remove toda leitura equivocada que gera mágoa desnecessária. Estabelece compreensão mútua e sensibilidade para que cada pessoa consiga enxergar além das próprias dores e limitações. Espírito Santo, fortalece a empatia dentro desta casa. A demora afeta cada um de forma diferente e nem sempre isso é percebido. Há quem se feche, quem se irrite, quem se silencie e quem tente controlar tudo ao redor. Age agora criando consciência emocional coletiva para que ninguém seja julgado sem compreensão e ninguém carregue sozinho um peso que pode ser compartilhado com equilíbrio. Espírito Santo, restaura a paciência que foi sendo consumida pelas frustrações repetidas. A espera contínua desgasta a tolerância, reduz a capacidade de ceder e aumenta a rigidez nas relações. Entra neste lar e renova a disposição para lidar uns com os outros com calma, respeito e maturidade. Que o convívio não seja governado pela tensão do momento, mas pela decisão consciente de preservar a unidade. Espírito Santo, impede que a espera gere frieza emocional neste ambiente. Quando o tempo passa sem respostas, muitos se protegem emocionalmente para não sofrer mais, criando distância afetiva. Remove essa barreira silenciosa e devolve a capacidade de se importar, de cuidar e de demonstrar apoio. Que este lar continue sendo um espaço de acolhimento, não de retração emocional. Espírito Santo, reorganiza as expectativas internas para que ninguém exija do outro aquilo que só tu podes suprir. A demora pode gerar cobranças indevidas, transferindo frustrações pessoais para os relacionamentos. Age agora trazendo lucidez, equilíbrio e responsabilidade emocional, para que cada pessoa reconheça seus limites e respeite o processo do outro. Espírito Santo, firma este lar para que a espera não destrua os vínculos, mas os fortaleça. Que este período seja atravessado com maturidade relacional, diálogo saudável e apoio mútuo. Visita esta casa constantemente, preservando a união, restaurando a harmonia e sustentando cada relacionamento enquanto as respostas ainda não vieram. Espírito Santo, visita esta casa onde o cansaço deixou de ser percebido como exceção e passou a ser tratado como rotina. Aqui existem pessoas que seguem funcionando, cumprindo horários, resolvendo problemas e mantendo responsabilidades, mas fazem isso com o interior sobrecarregado. O corpo continua, a mente insiste, porém a força emocional já não acompanha o mesmo ritmo.
Age agora neste lar, porque tu conheces o ponto exato em que a resistência silenciosa começa a se tornar exaustão profunda. Espírito Santo, alcança aqueles que aprenderam a disfarçar o desgaste para não preocupar ninguém. Sorrisos sustentados por esforço, palavras medidas para evitar conflitos, atitudes automáticas para não demonstrar fragilidade. Esse comportamento prolongado consome a energia interior e cria um esgotamento que não encontra descanso. Entra agora trazendo alívio real, permitindo que a alma respire sem a obrigação de parecer forte o tempo todo. Espírito Santo, remove a sensação de culpa que acompanha o cansaço. Muitos se sentem errados por estarem cansados, como se a exaustão fosse sinal de fraqueza espiritual ou falta de fé. Dissipa agora essa percepção distorcida. Ensina que o desgaste não desqualifica a confiança, mas revela a necessidade de cuidado interior. Estabelece acolhimento interno e compreensão profunda neste lar. Espírito Santo, reorganiza as prioridades que foram sendo distorcidas pela pressão constante. Quando tudo parece urgente e nada se resolve, a mente entra em estado de alerta permanente. Esse ritmo contínuo impede o descanso verdadeiro. Age agora trazendo discernimento prático, ajudando cada pessoa a reconhecer limites, respeitar pausas e compreender que equilíbrio também é sinal de maturidade espiritual. Espírito Santo, fortalece quem sente que está no limite, mas não sabe exatamente onde ele começa. O cansaço acumulado gera irritação, perda de entusiasmo e dificuldade de concentração. Pequenas tarefas se tornam pesadas e decisões simples parecem complexas. Entra neste lar e restaura a clareza mental, a estabilidade emocional e a disposição interior necessária para continuar sem se perder no processo. Espírito Santo, protege esta casa contra o endurecimento emocional causado pelo desgaste prolongado. Quando o cansaço se instala, a sensibilidade diminui, a paciência se encurta e o cuidado com o outro se enfraquece. Age agora preservando a empatia, a delicadeza e o respeito nas relações. Que o esgotamento não roube a capacidade de amar, ouvir e compreender. Espírito Santo, ensina este lar a reconhecer sinais de exaustão antes que eles se tornem rupturas. Que haja percepção, honestidade interior e coragem para desacelerar quando necessário. Estabelece uma cultura de cuidado emocional dentro desta casa, onde ninguém precise adoecer por carregar mais do que suporta. Espírito Santo, firma neste momento um novo ritmo interior neste lar. Que o cansaço não governe mais as decisões, os relacionamentos ou a fé. Visita esta casa trazendo renovação silenciosa, equilíbrio constante e força sustentada. Mesmo enquanto as respostas ainda não chegam, que cada coração encontre descanso interior suficiente para continuar de forma saudável, estável e consciente. Espírito Santo, visita esta casa onde a esperança continua viva, mas precisa ser guardada com cuidado. Aqui não há desistência. Porém, existe um esforço diário para não permitir que a demora a enfraqueça. A esperança, quando pressionada pelo tempo, pode se tornar frágil se não for sustentada corretamente. Age agora neste lar, fortalecendo o interior de cada pessoa, para que a confiança não dependa de sinais imediatos, mas de uma convicção firme e madura. Espírito Santo, alcança aqueles que seguem acreditando mesmo quando não encontram motivos visíveis para isso. Essa postura exige resistência emocional, equilíbrio mental e coragem silenciosa. Muitas vezes, ninguém percebe o esforço envolvido em continuar esperando sem se tornar amargo. Entra agora trazendo reforço interior, validando essa perseverança e impedindo que ela se transforme em desgaste ou frustração acumulada. Espírito Santo, protege este lar contra a erosão lenta da esperança. A demora contínua pode desgastar mais do que grandes crises, pois atua de forma silenciosa e constante.
Remove agora toda influência que tenta transformar a confiança em desânimo progressivo. Estabelece uma esperança consciente que não se ilude, mas também não se entrega ao pessimismo. Espírito Santo, reorganiza a forma como esta casa lida com o tempo. Quando a esperança é mal administrada, ela se transforma em ansiedade. Quando é bem sustentada, se torna estabilidade interior. Age agora ajustando expectativas, fortalecendo a paciência e ensinando que esperar não significa estar parado, mas permanecer firme sem se desorganizar emocionalmente. Espírito Santo, sustenta a fé que não é movida por recompensas imediatas. Há uma confiança aqui que não busca sinais para existir, mas precisa ser cuidada para não se tornar pesada. Entra agora trazendo leveza interior, serenidade e equilíbrio, para que a esperança continue sendo fonte de força, não de tensão constante. Espírito Santo, impede que a esperança seja confundida com obrigação. Muitos continuam esperando apenas porque não veem outra opção, e isso gera cansaço emocional profundo. Transforma essa postura em uma escolha consciente, onde a confiança não nasce da pressão, mas da segurança interior. Estabelece paz no coração de cada pessoa desta casa. Espírito Santo, fortalece este lar para que a esperança não seja solitária. Que ela seja compartilhada com maturidade, expressa com equilíbrio e sustentada coletivamente. Remove o isolamento emocional e cria um ambiente onde a confiança seja nutrida por apoio mútuo, compreensão e respeito ao tempo de cada um. Espírito Santo, firma agora uma esperança estável e resistente neste lar. Que ela não dependa do ritmo das circunstâncias, mas permaneça firme enquanto as respostas ainda não se revelam. Visita esta casa continuamente, protegendo a confiança, fortalecendo a perseverança e sustentando cada coração, para que a esperança não se desgaste, mas amadureça com dignidade e equilíbrio. Espírito Santo, visita esta casa onde o futuro passou a ser fonte de inquietação. Aqui existem pensamentos que avançam além do presente, tentando prever cenários, antecipar dificuldades e se preparar para possibilidades que ainda não existem. Esse movimento constante da mente cria ansiedade silenciosa e rouba a paz do agora. Age neste lar com autoridade serena, trazendo segurança interior para que o amanhã não seja encarado com temor, mas com equilíbrio e confiança consciente. Espírito Santo, alcança os pensamentos que se tornaram excessivamente antecipatórios. A mente revisita situações hipotéticas, cria problemas antes que eles aconteçam e carrega um peso que não deveria ser vivido no presente. Entra agora interrompendo esse ciclo mental desgastante. Estabelece clareza, foco e tranquilidade para que cada pessoa consiga permanecer no tempo certo sem se perder em projeções que geram sofrimento desnecessário. Espírito Santo, fortalece quem sente receio de avançar sem garantias. A incerteza gera medo de errar, de perder, de comprometer decisões importantes. Esse receio paralisa e enfraquece a confiança interior. Age agora trazendo firmeza emocional, coragem equilibrada e discernimento maduro, que o medo não governe mais as escolhas deste lar. Espírito Santo, remove a sensação de vulnerabilidade constante que o futuro indefinido provoca. Quando não se sabe o que vem pela frente, muitos vivem em estado de alerta permanente, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Dissipa agora esse estado de tensão contínua. Estabelece segurança interna e descanso emocional, para que o coração não viva sob ameaça constante. Espírito Santo, ensina este lar a confiar mesmo sem controle total sobre o amanhã. A necessidade de previsibilidade, quando excessiva, gera angústia e frustração. Age agora mostrando que segurança verdadeira não nasce do controle absoluto, mas de uma confiança firme que sustenta mesmo quando nem tudo está definido. Que cada pessoa encontre estabilidade interior, independente das circunstâncias futuras. Espírito Santo,
Protege este ambiente contra decisões baseadas apenas no medo. A antecipação do pior leva a escolhas defensivas que limitam o crescimento e aprofundam a insegurança. Entra agora trazendo lucidez, equilíbrio e responsabilidade emocional. Que as decisões sejam tomadas com consciência, não com receio exagerado. Espírito Santo fortalece a confiança coletiva deste lar diante do futuro. Que ninguém enfrente seus medos isoladamente. Cria um ambiente de apoio, diálogo e compreensão, onde as inseguranças possam ser compartilhadas sem julgamento. Estabelece unidade emocional e respeito ao processo de cada um. Espírito Santo, firma este lar para que o futuro deixe de ser motivo de medo e passe a ser enfrentado com serenidade e maturidade. Mesmo sem respostas imediatas, que haja paz no presente, segurança interior e confiança constante. Visita esta casa diariamente, sustentando cada coração, para que o amanhã não roube a tranquilidade do hoje. Espírito Santo, visita esta casa onde o ambiente deixou de ser descanso e passou a refletir o peso das preocupações acumuladas. Aqui, o lar ainda existe fisicamente, mas emocionalmente foi tomado por tensões silenciosas, pensamentos acelerados e uma sensação constante de alerta. O lugar que deveria acolher acabou absorvendo a ansiedade de quem o habita. Age agora neste espaço, restaurando a função essencial deste lar, ser abrigo, equilíbrio e segurança interior. Espírito Santo, alcança cada cômodo marcado por conversas difíceis, silêncios prolongados e noites inquietas. As paredes guardam emoções não resolvidas, expectativas frustradas e decisões adiadas. Nada disso te é oculto. Entra agora trazendo leveza, reorganizando o ambiente emocional para que este lar volte a transmitir tranquilidade e não mais pressão. Que o descanso não seja apenas físico, mas profundo e restaurador. Espírito Santo, remove a atmosfera de tensão que se instalou sem ser percebida. Pequenos gestos carregados de irritação, olhares cansados, respostas curtas e falta de paciência são sinais de um lar sobrecarregado. Age agora trazendo serenidade coletiva, suavizando o clima emocional e permitindo que o convívio volte a acontecer com respeito, equilíbrio e compreensão mútua. Espírito Santo, transforma este espaço em um lugar onde o coração possa desacelerar. Muitos entram em casa e continuam em estado de alerta, incapazes de relaxar ou silenciar a mente. Entra agora, interrompendo esse ciclo. Estabelece um ambiente de paz interior, onde cada pessoa possa baixar as defesas emocionais, respirar com tranquilidade e encontrar repouso verdadeiro. Espírito Santo, protege este lar contra a contaminação emocional do mundo exterior. As pressões do dia, as exigências constantes e as frustrações externas não devem dominar este ambiente. Age agora, criando limites emocionais saudáveis para que esta casa seja um espaço de recomposição interior e não de prolongamento do desgaste diário. Espírito Santo, restaura a sensação de pertencimento dentro deste lar. Quando o ambiente se torna pesado, muitos se isolam emocionalmente, mesmo estando próximos. Remove essa distância invisível. Estabelece conexão, acolhimento e segurança afetiva, para que cada pessoa sinta que este é um lugar onde pode ser quem é, sem medo ou julgamento. Espírito Santo, reorganiza as rotinas deste lar para que elas não sejam guiadas apenas pela obrigação, mas também pelo cuidado emocional. Que haja momentos de pausa, escuta e presença verdadeira. Entra agora ajustando o ritmo da casa, para que ela volte a ser um espaço que sustenta e não que consome. Espírito Santo, visita esta casa onde o tempo tem sido vivido como peso e não como processo. Aqui, a espera foi encarada apenas como ausência de respostas e não como um período de formação interior. Essa percepção gera frustração, impaciência e sensação de estagnação.
Age agora neste lar, ajudando cada pessoa a compreender que este tempo não está vazio, mas carregado de ajustes silenciosos que fortalecem o caráter, a maturidade emocional e a fé consciente. Espírito Santo, alcança os pensamentos que enxergam a espera apenas como atraso. Quando o foco se fixa apenas no que não aconteceu, perde-se a percepção do que está sendo construído internamente. Entra agora, trazendo clareza e discernimento para que este lar reconheça o valor dos processos invisíveis. Que cada pessoa consiga perceber crescimento, mesmo quando o cenário externo permanece inalterado. Espírito Santo, ensina este lar a desenvolver paciência sólida, não como resignação passiva, mas como postura ativa e equilibrada. A paciência verdadeira exige autocontrole, estabilidade emocional e confiança madura. Age agora fortalecendo essas virtudes, para que a espera não gere irritação nem endurecimento interior, mas produza consistência e firmeza de caráter. Espírito Santo, reorganiza a forma como este lar lida com o tempo. A pressão por resultados imediatos cria ansiedade constante e sensação de inadequação. Remove essa urgência desordenada e estabelece uma percepção saudável do ritmo necessário para cada processo. Que este lar aprenda a respeitar o tempo de amadurecimento sem se sentir atrasado ou inferior. Espírito Santo, transforma frustrações acumuladas em aprendizado consciente. Cada decepção, cada expectativa não atendida carrega uma lição que pode fortalecer ou ferir, dependendo de como é assimilada. Age agora ajudando este lar a extrair sabedoria das experiências vividas, evitando que a frustração se transforme em amargura ou desânimo. Espírito Santo, fortalece a resiliência emocional de cada pessoa desta casa. A espera prolongada testa limites internos e exige adaptação contínua. Entra agora renovando a capacidade de suportar, ajustar e continuar sem perder a sensibilidade. Que a resistência não seja rígida, mas flexível, equilibrada e saudável. Espírito Santo, ensina este lar a valorizar pequenos avanços durante o processo. Nem todo progresso é visível ou imediato. Há conquistas internas acontecendo diariamente, ainda que discretas. Age agora ampliando a percepção para reconhecer esses movimentos sutis, fortalecendo a motivação e a confiança interior. Espírito Santo, visita esta casa onde confiar passou a exigir mais esforço do que antes. Aqui, a ausência de confirmações visíveis testa a firmeza interior e desafia a estabilidade emocional. Confiar sem evidências imediatas gera tensão, dúvidas silenciosas e um desgaste que poucos percebem. Age agora neste lar, fortalecendo a base interna de cada pessoa, para que a confiança não dependa de sinais externos, mas de uma convicção madura e consciente. Espírito Santo, alcança aqueles que continuam seguindo mesmo sem garantias claras. Essa postura exige coragem equilibrada e resistência emocional constante. Muitas vezes, a confiança é mantida apenas por decisão, não por sensação. Entra agora trazendo segurança interior, para que essa escolha não se torne pesada nem solitária. Sustenta cada coração, para que confiar não seja um fardo, mas uma postura fortalecida pela tua presença. Espírito Santo, remove a instabilidade que surge quando a mente busca confirmações contínuas. A necessidade de provas constantes enfraquece a tranquilidade e gera ansiedade silenciosa. Age agora organizando os pensamentos, estabelecendo firmeza interior e ajudando este lar a descansar mesmo quando não há respostas objetivas à vista. Espírito Santo, protege esta casa contra a desconfiança disfarçada de cautela excessiva. Quando a espera se prolonga, muitos passam a duvidar de tudo para se proteger de novas frustrações. Dissipa agora essa postura defensiva. Estabelece equilíbrio para que a prudência não se transforme em bloqueio emocional, nem em fechamento interior. Espírito Santo,
Fortalece a convicção que permanece mesmo quando o cenário não colabora. Confiar em meio à indefinição exige maturidade espiritual e emocional. Age agora reforçando essa convicção, para que ela não oscile conforme as circunstâncias, mas permaneça estável, serena e consciente. Espírito Santo, reorganiza as expectativas internas para que a confiança não seja confundida com cobrança por resultados rápidos. A espera prolongada gera pressão interna e sensação de falha quando nada muda. Remove agora essa carga. Ensina este lar a confiar sem exigir prazos, sem estabelecer condições e sem se desgastar emocionalmente. Espírito Santo, sustenta a confiança coletiva deste lar. Que ninguém precise confiar sozinho enquanto os outros desistem internamente. Cria um ambiente de apoio mútuo, onde a confiança seja fortalecida pelo diálogo equilibrado, pela compreensão e pelo respeito ao processo de cada pessoa. Espírito Santo, visita esta casa onde a espera já durou mais do que o previsto e onde o coração precisou aprender a se sustentar sem garantias. Aqui existem pessoas que não desistiram, mas também não fingem mais que está tudo bem. Existe maturidade nascida da dor silenciosa e uma fé que não se apoia em euforia, mas em resistência diária. Esta casa aprendeu a continuar mesmo sem respostas claras, e isso tem um custo emocional profundo. Age agora neste lar, reconhecendo cada passo dado em silêncio, cada noite atravessada sem explicações e cada decisão mantida mesmo com o coração cansado. Espírito Santo, alcança o interior de quem precisou se reconstruir enquanto esperava. Há estruturas emocionais que ruíram, expectativas que precisaram ser revistas e planos que tiveram de ser ajustados para não quebrar por completo. Esse processo não foi fácil, nem rápido, nem confortável. Ele exigiu humildade, adaptação e coragem para aceitar limites. Entra agora trazendo validação interior, mostrando que nada disso foi desperdício. Cada ajuste fortaleceu a base emocional, cada perda refinou a fé e cada silêncio ensinou algo que só o tempo poderia ensinar. Espírito Santo, fortalece a identidade espiritual de quem quase se perdeu, tentando entender o porquê da demora. Quando as respostas não vêm, muitos passam a questionar o próprio valor, a própria fé e até o próprio lugar dentro da caminhada espiritual. Remove agora toda a distorção interna que tentou gerar culpa, inadequação ou sensação de abandono. Estabelece uma identidade firme, madura e segura, que não depende de resultados imediatos para existir com dignidade e confiança. Espírito Santo, cura as marcas deixadas pelo tempo prolongado de incerteza. A espera contínua deixa cicatrizes invisíveis, medo de criar novas expectativas, dificuldade de confiar novamente e receio de se abrir emocionalmente. Age agora restaurando a capacidade de esperar sem endurecer, de confiar sem ingenuidade e de caminhar sem carregar pesos desnecessários. Que este lar não se feche por proteção, mas se fortaleça por amadurecimento. Espírito Santo, ensina esta casa a perceber que o processo também foi resposta. Mesmo sem mudanças externas claras, houve transformação interna, crescimento emocional e fortalecimento espiritual. Ajuda cada pessoa a reconhecer isso com honestidade, sem minimizar a dor, mas também sem ignorar a evolução. Que a espera deixe de ser vista apenas como atraso e passe a ser compreendida como preparação profunda. Espírito Santo, reorganiza a esperança para que ela volte a existir sem medo. Depois de longos períodos de espera, muitos têm receio de esperar novamente. Dissipa agora esse bloqueio interior. Estabelece uma esperança consciente, equilibrada e madura, que não se baseia em ilusão, mas em confiança sólida. Que este lar volte a olhar para o futuro sem tensão excessiva, sem ansiedade e sem medo de se frustrar novamente. Espírito Santo, visita esta casa onde já não se pede apenas por respostas, mas por sustentação interior suficiente para continuar sem se perder.
Depois de tanto esperar, algo mudou. O coração já não quer apenas soluções rápidas, quer estabilidade, clareza e firmeza para atravessar o que ainda não se resolveu. Este lar chegou a um ponto em que a expectativa foi depurada pela realidade, e o que resta agora é uma necessidade sincera de permanecer inteiro. Age neste ambiente com precisão, porque tu conheces cada limite alcançado, cada esperança ajustada e cada esforço silencioso para não desistir. Espírito Santo alcança aqueles que aprenderam a soltar o controle porque ele se tornou pesado demais. Houve um tempo em que se tentou prever, planejar, antecipar e organizar tudo para evitar frustrações. Mas a espera ensinou que nem tudo pode ser sustentado pelas próprias mãos. Entra agora trazendo descanso para a mente que se cansou de tentar controlar o que não responde. Estabelece uma entrega madura, consciente e equilibrada, onde confiar não significa abandonar responsabilidades, mas reconhecer limites com serenidade. Espírito Santo remove a ansiedade disfarçada de vigilância constante. Muitos aqui dizem que estão atentos, mas na verdade estão tensos, sempre esperando que algo dê errado ou que uma nova decepção surja. Esse estado contínuo de alerta consome energia emocional e impede o descanso verdadeiro. Age agora, desativando esse mecanismo interno. Ensina este lar a vigiar sem medo, a esperar sem tensão e a confiar sem desgaste interior. Espírito Santo, fortalece a fé que deixou de ser impulsiva e se tornou consciente. Já não há euforia, mas há profundidade. Já não há pressa, mas há firmeza. Essa fé, amadurecida, precisa ser protegida para não se tornar fria ou distante. Entra agora mantendo vivo o vínculo interior, sem excessos emocionais, mas com constância, respeito e sensibilidade espiritual. Que confiar continue sendo um ato vivo, não apenas uma decisão racional. Espírito Santo, cura o medo de esperar novamente. Depois de longos períodos sem respostas, muitos passam a evitar novas expectativas para não se frustrar outra vez. Esse bloqueio emocional limita a capacidade de avançar. Age agora restaurando a coragem equilibrada de esperar sem ingenuidade, mas também sem fechamento interior. Que este lar volte a olhar para frente com confiança estável, sem se proteger excessivamente do futuro. Espírito Santo, reorganiza o interior deste lar para que a entrega não seja confundida com desistência. Entregar não é parar, é alinhar-se. Não é perder a fé, é aprofundá-la. Ensina cada pessoa a viver essa entrega com dignidade, consciência e maturidade emocional. Que ninguém aqui se sinta derrotado por confiar, nem fraco por esperar. Espírito Santo, firma este lar em uma entrega sólida e constante, que esta postura permaneça mesmo quando as circunstâncias mudarem, quando as respostas chegarem ou quando novos desafios surgirem. Visita esta casa continuamente, sustentando cada coração com equilíbrio, clareza e paz profunda, para que a entrega não seja momentânea, mas uma base firme sobre a qual tudo o que ainda virá será construído. Espírito Santo, visita esta casa onde a fé já não é acompanhada de entusiasmo visível, mas permanece firme por decisão consciente. Aqui existem pessoas que aprenderam a confiar mesmo sem sentir arrepio, mesmo sem lágrimas, mesmo sem sinais externos. A caminhada se tornou silenciosa, madura e profundamente interior. Esse tipo de fé não chama a atenção, mas sustenta estruturas que jamais seriam mantidas apenas pela emoção. Age agora neste lar, fortalecendo essa convicção que permanece de pé mesmo quando o sentimento oscila. Espírito Santo, alcança quem se cobra por não sentir o mesmo fervor de antes. A culpa silenciosa por não experimentar emoções intensas, como se a fé dependesse de sensações constantes. Remove agora essa distorção. Ensina que confiar não é sentir o tempo todo, mas permanecer mesmo quando o sentir diminui.
Estabelece descanso interior para que ninguém se julgue fraco por viver uma fé mais sóbria, firme e consciente. Espírito Santo, sustenta este lar quando a rotina espiritual se torna pesada. Orar, esperar e permanecer pode parecer repetitivo quando as respostas não chegam. Esse peso gera desgaste e vontade de se afastar emocionalmente para não se frustrar. Age agora trazendo renovação interior, não por emoção passageira, mas por entendimento profundo de que cada permanência silenciosa tem valor e produz fortalecimento interno. Espírito Santo, remove o medo de que a fé esteja esfriando apenas porque ela amadureceu. Muitos confundem profundidade com frieza, constância com ausência de sentimento. Ajusta essa percepção agora. Mostra que a fé firme não precisa de intensidade constante para ser verdadeira. Que este lar compreenda que estabilidade espiritual é sinal de crescimento, não de afastamento. Espírito Santo, protege esta casa contra a comparação espiritual. Ver outros vivendo experiências emocionais intensas pode gerar sensação de inferioridade ou atraso. Dissipa agora toda comparação injusta. Estabelece segurança para que cada pessoa reconheça seu próprio ritmo, sua própria jornada e sua forma legítima de confiar. Que ninguém se sinta menos por viver uma fé silenciosa e estruturada. Espírito Santo, fortalece a disciplina espiritual que permanece mesmo sem motivação emocional. Continuar orando, confiando e esperando exige maturidade quando o entusiasmo não acompanha. Age agora consolidando essa postura, para que ela não se torne mecânica, mas consciente, firme e alinhada. Que cada prática espiritual seja sustentada por convicção, não por obrigação. Espírito Santo, firma neste lar uma fé estável, resistente e profunda. Que ela não dependa de emoções altas, nem seja abalada por períodos de silêncio. Visita esta casa continuamente, sustentando cada coração com segurança interior, clareza espiritual e paz constante, para que a fé continue viva, madura e inabalável, mesmo quando tudo parece quieto por fora. Espírito Santo, visita esta casa neste momento de encerramento, quando já não se trata apenas de pedir respostas, mas de entregar completamente o controle do que ainda não se resolveu. Depois de percorrer cada etapa da espera, cada ajuste interior e cada resistência silenciosa, este lar chega a um ponto de rendição madura. Não é desistência, é confiança consciente. Age agora selando tudo o que foi alinhado durante esta oração, estabelecendo paz profunda onde antes havia tensão e firmeza onde existia instabilidade. Espírito Santo, recebe tudo o que foi exposto ao longo deste tempo. Cada palavra dita, cada sentimento revelado e cada silêncio respeitado. Nada, mesmo aquilo que não encontrou explicação imediata, foi ouvido. Consolida agora, no interior deste lar, uma segurança que não depende de circunstâncias externas, mas de uma presença constante que sustenta, orienta e fortalece. Espírito Santo, encerra este momento removendo qualquer resíduo de ansiedade, medo ou desgaste emocional que ainda permaneça. Que esta casa não carregue o peso da espera para além do necessário. Estabelece leveza interior, serenidade contínua e confiança equilibrada para que cada pessoa siga em frente sem se fragmentar emocionalmente. Espírito Santo, firma neste lar a certeza de que o processo não foi perda de tempo. Tudo contribuiu para amadurecimento, clareza e fortalecimento interior. Que cada pessoa reconheça o valor deste percurso e compreenda que a espera não destruiu, mas preparou. Consolida essa compreensão com paz estável e esperança consciente. Espírito Santo, protege este lar após esta oração. Que o que foi alinhado aqui não seja abalado pelas pressões do dia a dia. Guarda os pensamentos, as decisões, os relacionamentos e as emoções. Que a tranquilidade estabelecida agora permaneça, mesmo diante de novos desafios.
Espírito Santo, conduz este lar para os próximos passos com equilíbrio e discernimento. Que não haja precipitação, nem paralisação, mas avanço consciente no tempo certo. Estabelece sensibilidade interior para reconhecer direções, limites e oportunidades sem ansiedade ou medo. Espírito Santo, fortalece a continuidade desta confiança, que esta oração não seja um ponto isolado, mas um marco interno, que cada pessoa leve consigo a paz recebida aqui e a utilize como base para enfrentar os dias seguintes com maturidade, serenidade e fé estável. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente esta casa, cada pessoa e cada situação. Mesmo que as respostas ainda não sejam visíveis, que a paz permaneça, a confiança se mantenha firme e a esperança continue viva. Que este lar siga sustentado, alinhado e fortalecido, descansando na certeza de que tudo está sendo conduzido com precisão e cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, algo já foi reorganizado dentro de você, mesmo que nada tenha mudado do lado de fora ainda. A ansiedade perdeu força, o peso da espera ficou mais leve e a confiança encontrou um novo lugar para se firmar. A presença do Espírito Santo não atua apenas quando as respostas chegam, mas principalmente quando o coração aprende a permanecer em paz, enquanto elas ainda não vieram. Esse é o primeiro e mais profundo resultado desta oração: estabilidade interior, clareza emocional e força para continuar sem se perder no caminho. Meu amigo e minha amiga, se este momento tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.